Apocalipse 16:15. 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado ou felizes aqueles que vigiam e guardam suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, ou seja, que guardam as suas obras, que guardam para que eles olhem e não tenham do que se envergonhar, porque fizeram a vontade de Deus, tem obras, são seus atos de justiça, para que eles chegam diante do Cordeiro, não venham com mãos vazias, né? Eles têm que multiplicar os seus dons, que é baseado no ato de justiça de Cristo. Então os vencedores vão ser levados no rapto, porque as suas vestes são vestes brancas, vestes que se transformaram de linho fino, e eles fizeram do ato de justiça atos de justiça, ok? Então aqui vai falar desta vinda de Cristo como um ladrão. Aqui fala aqui, ó, bem-aventurado aquele que vigia. Vigiar, entenda, vigiar é ficar acordado enquanto muitos estão dormindo, tá? Vamos abrir lá em Mateus. Mateus 24. Nós vamos ler o versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Ó, dia, hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. 40:41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. São dois crentes, só que um vai ser levado como primícia e o outro não amadureceu primeiro. Será levado um e deixado o outro. Não está falando de rápido, é levado. Quando esse outro que ficou, não, cadê? Cadê? É o arrebatamento. Esse é o tal da vinda oculta. Não, cadê? Cadê? Sentiu falta? Já foi. É rápido. É tomar repentinamente, tá? E deixar do outro. Vigiai, pois. Ó, vigiai. Eu não estou dormindo, estou acordado, ó. Vigiai. Ou seja, enquanto uns estão dormindo, eu estou acordado. Mas o acordado aqui também é no sentido espiritual. Bem, no sentido, em espírito você está ligado nos sinais. Em espírito, você está entendendo que o Espírito de Deus está falando dentro do teu espírito o que é para você fazer. Então, vigiai. Pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, tá? Então, esta é a vinda oculta. Porém, tem também a vinda visível de Cristo. Vamos para Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. A vinda visível de Cristo. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Mas todo olho. Então, ele vai vir como um ladrão e ninguém vai ver. Aí agora que fala que todo olho verá. Então você percebe que tem duas vindas? Você conseguiu? Conseguiu? Se não conseguiu, você vai conseguir, que você vai voltar a entender, você vai voltar a estudar. Mas tenho certeza que você está conseguindo entender espiritualmente. Então, eis que vem com as nuvens e todo olho vai ver. O planeta vai ver, todo olho verá. Até mesmo os que transpassaram, né? Aqui está falando tanto dos judeus como os romanos. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, toda vez que falar, entenda aqui, ó, eis que vem com as nuvens. Lembra que eu falei? Toda vez que você ouvir falar de nuvem, vai estar falando da volta de Cristo, a volta visível de Cristo. Abra lá em Zacarias 12. Zacarias 12. Zacarias 12. Zacarias 12,
Vamos ler a partir do versículo 10 e 11. Fala assim: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram ao povo de Israel aí, ó, e transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, naquele dia, na vinda visível, né, lá em Jerusalém, chegando no Monte das Oliveiras, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Pronto, revelação pura, Bíblia explicando Bíblia. Pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no Vale dos Megidos. Este vale é o Vale da Matança, né? É onde o povo de Israel ele se misturou com um povo pagão. Eles sacrificavam filhos em um altar de pedra para uma estátua, que era um demônio chamado Moloque, o rei Moloque, que vem da palavra Moleque, que significa filho do diabo. Bem, então você abriu aqui em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e 11. Agora nós vamos confirmar isso em Apocalipse 1:7. Ele vai vir naquele dia, todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram vão chorar amargamente como perde um filho unigênito. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Você viu que confirmou Zacarias com Apocalipse? Velho Testamento e Novo Testamento? Então, esses aqui são os judeus que o transpassaram e vão ter que reconhecer. Por isso que eles vão chorar. Entendeu? Eles vão chorar. E o mundo verá Cristo entre as nuvens vindo. O mundo vai ver a Cristo. Abre lá em Mateus 24. O mundo vai ver a Cristo. Mateus 24. Vamos ler do 27 ao 30. Fala assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aqui está falando da guerra do Lagar das Uvas, onde ele vai ter a guerra do Armagedon. Vai ter tanto sangue que vai chegar até os freios dos cavalos. Vai ter tantos corpos que um anjo do céu vai falar com as aves para vir ajudar a tentar comer esses corpos, porque a terra não vai dar conta de engoli-los. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, no final da grande tribulação. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora eu quero que você abra aqui comigo em Apocalipse 1:6. Apocalipse 1:6. Muito importante que eu vou dizer também. Apocalipse 1:6. Fala assim, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, para Deus e seu Pai. E ele seja glória
e poder para todos sempre. Amém. Então, ele nos fez reis e sacerdotes. Somos imagens e semelhança de Deus na terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus na terra. Gênesis 1, 26 e 27. 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Ou seja, imagem é para expressar a Deus e semelhança é para representar a Deus. Então, Adão foi o primeiro e Cristo o último Adão. Por quê? Porque Adão foi gerado sem ter. É por isso que Adão ele é comparado como Cristo e Cristo é comparado como Adão. Os dois têm uma semelhança, tá? Por quê? Porque Adão ele foi gerado sem ter uma necessidade de uma, de uma conjunção carnal, tá? De uma conjunção carnal. E Cristo, o último Adão. Por quê? Porque nasceu de uma mulher, ele foi gerado sem ter um relacionamento humano, sem uma conjunção também carnal. Por isso que os dois, um é primeiro e o outro é o último. Abre em Romanos, deixa eu ler com você aí, Romanos 5. Vamos ler? Romanos, capítulo 5. Nós lemos aqui, né? Nós lemos o Romanos capítulo 5, do 12 ao 21. Já li. Como é um texto muito longo, e eu já havia lido, anota. Mas o que vai me dar referência, esse aqui é um, tá? Anota isso aí que eu já li ele no comecinho da aula, já li ele, puxa uma setinha e aqui está falando desse primeiro Adão e desse último Adão, ok? Mas puxa uma setinha aí e coloca aí também 1 Coríntios 15, 45. Lê aí. 1 Coríntios 15, 45. 15, 45. 15, 45. Fala assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Isso daqui vai comprovar o que está lá em Romanos 12, 21. Então, desde o princípio, Deus ele desejou ter seu reino sobre a terra. Desde o princípio, desde Gênesis, também desde a eternidade. Então, o reino de Cristo, isso aqui é muito importante. O reino de Cristo, ele vai ter 3 aspectos, tá? O primeiro é uma aparência exterior, tá? É uma aparência exterior. Vai falar do que? Das parábolas de Mateus 13. Por isso que fala que o reino de Deus, né, é semelhante, é uma aparência exterior. Lá de Mateus 13. E uma outra coisa, o segundo aspecto, o reino de Deus, ele é uma realidade. O reino é uma realidade, ou seja, somos nós, a igreja. Ou seja, o Espírito de Deus, ele entrou em mim e governou na minha vida. Ele governa a minha vida. Vamos ver isso aí? Abre em Lucas 17. Lucas 17, 20 e 21. 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele não vem como as parábolas,
Porque Cristo fala, o reino de Deus é semelhante a. Cristo fala que ele não vai vir com uma aparência exterior no sentido literal. Ele é apenas um reflexo. E o reino também nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Repete aí, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o segundo aspecto do reino é uma realidade. Mateus 12, 28. Vê aí, Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Mas se eu... 12, 28. Aqui. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, é uma realidade. É uma realidade. Então, esse reino ele foi aumentado agora, ele foi ampliado através do quê? Da igreja. Foi ampliado através da igreja. Abre aí Mateus 16. Mateus 16. Versículo 18 e 19 aqui. 16, 18 e 19. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a pedra de 7 olhos, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer, ou seja, a igreja vai avançar, tem que avançar. E eu te darei as chaves do reino dos céus, ó, as chaves do reino, a igreja. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Na verdade aqui, tudo que é ligado no céu, a terra, ela vai fazer o que o céu mandar. O que eu determino, na verdade, já aconteceu na eternidade. Então, o que acontece na terra é uma realidade na eternidade. Então, a terra faz a vontade do céu, não o céu faz a vontade da terra. A terra, o céu não pode fazer a vontade da terra. E a terra ainda não faz a vontade do céu. Mas o céu, ele manda na terra, e quando o céu manda, a terra obedece. Então, venha ao teu reino, é na oração do Pai Nosso. Venha ao teu reino, ou seja, venha o teu reino e faz a sua vontade, porque a terra não faz a vontade ainda do Pai. Então, foi dado a Pedro as chaves do reino, e que eu já te disse, e eu vou dizer de novo, essas chaves do reino foi aberta em Pentecoste, travou a língua, em Pentecoste, lá em Atos 2, e também na casa do centurião Cornélio, né, o centurião romano da Itália, foi aberta essas duas chaves. E o que ligar na terra será ligado nos céus. Então, entenda o que eu vou dizer aqui. Então, essa chave do reino, a primeira vez que aparece a palavra igreja é uma declaração, isso daí é uma declaração, entenda? É uma declaração contra o inferno, onde ele não irá prevalecer. O papel da igreja é espalhar o evangelho do reino, onde Satanás ele vem perdendo força e poder no seu domínio na terra, ele vem perdendo. Escute, anota isso, quanto mais a igreja cresce, menos força tem Satanás na terra. Quanto mais a igreja cresce, menos força tem Satanás na terra. Então, o primeiro aspecto, a aparência exterior, realidade e a manifestação. O reino dos céus tem 3 aspectos, e o terceiro é a manifestação. Quando que vai ser manifestado? Quando Cristo vir nas nuvens, onde ele vai colocar o seu reino na terra. Então, o terceiro aspecto do reino é a manifestação. Então, essa manifestação. Então, no final da grande tribulação, quando Cristo ele vir em glória e vencer essa guerra do Armagedon contra Satanás,
Daí vai surgir a era do reino milenar, ok? A era do reino milenar. Abra em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 16 e 17. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, ou seja, com a minha palavra. Essa batalha é a guerra do Armagedon. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, então não são todos, é só aqueles que vencer, são os vencedores, darei a comer do maná escondido, que é o próprio Cristo, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então essa batalha está falando de um reino vindouro, onde Cristo batalhará. Abra em Apocalipse 12, 5. 12, 5, ó. E deu à luz um filho, ó, e um filho homem. A mulher deu à luz a um filho homem. Que filho homem é esse? O filho varão, os vencedores do rapto. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações. Ou seja, os vencedores vão governar com Cristo, eles vão reger, eles vão ter governo sobre as terras. Aqueles que têm dons e multiplicaram, se são 10, se são 5, baseado nos dons, eles vão ganhar. Se são 5 dons, 5 cidades para governar, 10 dons, 10 cidades para governar. Então, deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, eles foram arrebatados, os vencedores, para Deus, para o seu trono, para governo, os vencedores, as primícias. As primícias. Então, esses aqui são os vencedores. Eles regerão as nações com vara de ferro. Apocalipse 20, este reino. Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Ó, o poder de julgar. Foi dado o poder. Está falando dos vencedores. E vi as almas daqueles que foram degolados. Olha os vencedores tardios. Olha os vencedores tardios. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Ó, vencedores tardios. Nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, e nem na sua mão, e nem nas suas mãos. Ó, na grande tribulação, eles se entregaram à morte, amadureceram depois. Vencedores tardios são também vencedores. Olha aí, ó. E viveram. Ou seja, tem que morrer para viver. Tem que matar a si mesmo, negar a sua morte para fazer a vontade de Deus. Aquele que nega a si mesmo, mesmo que morrer, certamente viverá. Olha, e viveram. E reinaram. Os vencedores tardios reinaram. Com quem? Com Cristo. Durante quanto? 1000 anos. No milênio. Tá batendo tudo, hein? Tem como você falar que não é Bíblia, hein? Se você falar que não é Bíblia, não tem... Ó, consegue ver aqui a Bíblia minha aqui do Apocalipse? Dá aqui para ver. Ó. Tá tudo anotado, tudo escrito. Se você falar para mim que tem livro aqui, se eu pudesse virar a cama, não tem livro nenhum aqui. Nada. Tem na minha frente um notebook com os versículos, tem anotado aqui, tem anotado que é muita coisa, a cabeça pifa.
mas eu estou entregando coisas profundas, é só na Bíblia, é estudo, é mocotó, isso aqui é pra você explodir na hora que você levantar dessa cadeira. Você vai ver o nível que você vai estar na sua igreja. Você vai ouvir certas pregações lá que você vai olhar e falar, ai meu Deus do céu, eu preciso ensinar, aí você vai ter que estudar para você poder ensinar. É assim. Então nós vimos aqui Apocalipse 20, versículo 4, agora o 6. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição, Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, da primeira ressurreição, da vinda oculta, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, tanto os judeus como a igreja, sacerdotes de Deus e de Cristo. Mas aqui está falando da igreja, da primeira ressurreição. Agora abra comigo em Apocalipse 16. Apocalipse 16, do versículo 13 ao 16. Está falando do reino vindouro, dos vencedores governando. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar para a batalha do Armagedon, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui, ó, a guerra do Armagedon. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, o lugar da batalha, o lugar da matança, onde vai ter uma batalha entre Cristo e os ímpios e Satanás. Abra aí em Apocalipse 19:7. 19:7. Regozije-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindes são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a igreja, os vencedores, se aprontou para as bodas do Cordeiro após esta batalha. Ah, você não está entendendo. Você não está. Abra em Isaías 61:7. Isaías 61:7. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra na terra. Aonde você foi envergonhado, você vai ter dupla honra, por causa do governo. E em lugar da afronta, exultarei a vossa parte. Por isso, na sua terra, na sua terra, onde você foi humilhado, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Está falando de um governo nessa própria terra. Os vencedores vão ter um governo na própria terra. Apocalipse 21. Do 4 ao 7. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas, né? Aquela primeira, dessa dupla honra nessa mesma terra. Então, essa primeira passagem sua de dores já foi passada. Vai ter uma segunda vinda, onde você vai governar, ele vai enxugar, você vai possuir em dobro aqui nessa terra, tá? Aqui nessa terra. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais, está escrito, eu sou o Alfa, o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, Alfa e Ômega, princípio e fim, começo e fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer vai ser vencedor e vai herdar o reino, tudo que o Pai é, tudo que o Pai tem, porque ele é um rei. Ele tem um reino vindouro,